Oi, gente. Hoje eu quero falar sobre um filme, sexta-feira, dia de filosofia popular, um filme que eu acho que não é para todo mundo. É um filme que eu acho que vai dividir muito opiniões. Muita gente não vai gostar, mas é um filme que fala da pobreza, fala dos artistas em desgraça, os malditos, né, como poderia se dizer de alguns poetas, não é? E aqueles que estão lutando para ter o seu dia ao sol. Né? Os sem poder, aqueles que estão, enfim, não são respeitados. Né? E é sobre a peça Os Gatos, né? Cats, que justamente é metafórica nesse sentido. Né? Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina. E aqui a gente fala sobre política, filosofia e ciência. Temos a seção Diálogos e o Filosofia Popular, normalmente às sextas-feiras, mas nesse mês eu vou fazer Filosofia Popular outros dias, né? Bem, eu assisti esse filme ontem e eu não conheço a peça. Eu sei que é baseado numa peça da Broadway, conheço algumas das músicas, por sinal muito bonitas, as músicas, e algumas delas, sem dúvida nenhuma. E eu gostei muito, mas eu gostei porque eu interpretei a peça muito como uma metáfora, como sendo simbólica. Assim foi que eu li a peça. E eu não sei se todo mundo vai ler assim. Eu acho que, aliás, se você for pro filme e você ver o filme literalmente, eu acho que o filme é incoerente, é sem sentido. Talvez, se você tentar ver o filme literalmente, o filme você não vai conseguir entrar na experiência. Mas se você, ao contrário, vê o filme como uma metáfora, vê o filme como uma. Enfim, como o uso de símbolos da sociedade para dizer uma outra coisa, para dizer algo mais sobre seres humanos, sobre solidariedade e ambição, sobre se unir ou não se unir, sobre os que estão por baixo, lutando para ter seu dia ao sol, e aqueles que caem em desgraça, que já tiveram seu dia ao sol e um dia caíram em desgraça, os artistas, enfim, e não só os artistas, mas os mais pobres, os que estão às margens da sociedade, né, marginalizados. Talvez você goste muito do filme. Mas eu acho que esse é um filme que eu não sei se eu recomendo para as pessoas assistirem. Porque se você não gostar de musicais, talvez você odeie o filme. Abomine o filme. O filme é do início ao fim um musical, com poucos momentos de interrupção. O filme também usa uma tecnologia de CGI de computador que, se você não está dentro da experiência e você está olhando como um observador que não tentou penetrar na fantasia, na aventura, essa tecnologia vai fazer você sair da experiência. Vai fazer você se desviar, você não prestar atenção, você. Enfim, você tem uma dificuldade muito grande de compreender o que é que o filme estava querendo tratar, o que é que o filme estava querendo desenvolver. Eu realmente fiquei claramente com a impressão que os personagens do filme são quase que projeções de pessoas reais. E vou dar um exemplo. Tem um gato em um determinado momento que é o gato da estação, que é um cara que faz sapateado. Aí eu disse cara e não gato. Porque é óbvio que ele está falando do quê? De um homem que trabalha na estação de trem com um emprego menor, mas que sonha em ser um sapateador profissional e ganhar a vida com sua arte. Então, é um filme que explora esse sonho do homem comum
que tem uma arte e que quer, através de sua arte, ser conhecido, ser visto, ser respeitado, fazer parte da comunidade artística. Mas essa comunidade artística, como ela é mostrada, ela é uma comunidade artística que está no submundo, é uma comunidade artística que usa da alegria para sobreviver, que usa da união, que usa de tudo isso para... E mesmo quando há uma competição entre eles, você percebe entre boa parte deles essa união, essa solidariedade, que ser um gato gélico é fundamentalmente participar dessa união, dessa solidariedade, e que a gata que a gente acompanha no início, né, a Vitória, que é uma órfã, né, vocês vão perceber que é justamente a solidariedade dela que move ela na direção da integração na comunidade. Então, é um filme que eu acho que é um filme difícil nesse sentido, porque ele é um filme que exige da pessoa essa leitura generosa da metáfora. Nesse sentido, o filme ele é um filme feito por um público muito restrito, eu acho. Porque nós estamos falando de pessoas que gostem de musicais, aí já restringe, e que dentre as pessoas que gostam de musicais estejam dispostos a assistir um musical essencialmente simbólico, com a mensagem social e política simbólica, que não é óbvia, que não é direta, que precisa que a pessoa que está assistindo faça as inferências, faça as conexões, porque o filme não faz. O filme até acrescentou uma cena perto do final, que eu não vou contar os detalhes, obviamente, porque seria muito spoiler, e eu estou evitando spoilers nessa análise. Tudo que eu falei aqui foi meio vago, e suficientemente vago para uma pessoa que não viu, não ter nada muito estragado, né? Mas tem uma coisa que acontece no final, que é o filme meio que tem uma frase, 2 frases mais ou menos, que o filme meio que diz pra gente o que ele esperava que você fizesse desde o início. E eu acho difícil isso estar no final, porque eu acho que a pessoa que não entendeu isso no início, que não se abriu para a mensagem, que não viu aquilo como uma metáfora desde o início, que olhou para eles e pensou que eram gatos que dançavam e não pessoas que estavam para baixo, artistas que estavam invisíveis. Quer dizer, quem não entendeu a metáfora no início, e por isso que eu estou dizendo para vocês a metáfora, porque para mim isso não é spoiler, para mim isso é ajudar vocês a ver o filme, porque logo no início, para mim isso fica óbvio. Logo nas primeiras cenas, para mim isso fica claro. Mas eu vi muitas análises na internet de pessoas que falavam do filme aparentemente sem entender isso. Tratavam a história do filme como se ela fosse vista para ser literal. E vendo ele literalmente não faz o menor sentido. A história não faz sentido. A história só faz sentido se você vê do ponto de vista simbólico. Tem um gato na história, que é um homem, obviamente, que simboliza, de certa forma, a maldade da ambição. Né? A ambição desmedida chegando ao ponto de levar à crueldade. E aí está contida uma coisa assim de... E aí, a partir de agora, a partir desse momento, do 9º minuto, eu vou entrar no território um pouco mais de spoiler. E aí, se você quiser minimizar os spoilers, você pode pausar aqui e só ouvir o resto que eu tenho a dizer depois de ver o filme. Mas esse gato, esse homem que tem essa ambição desmedida, ele simboliza, de certa forma, aquela pessoa que, quando ficou por baixo, acha que a única forma de subir na vida é através da corrupção, através da maldade, através da... E a própria tragédia dele indica uma tragédia da sociedade que coloca pessoas numa situação que elas acreditem
que esse é seu único caminho. Agora, e tem outras pessoas, outros gatos que estão com ele que acreditam que esse é o único caminho, mostrando que existe uma divisão entre os pobres, uma divisão entre os desvalidos, a divisão entre aqueles que estão dominados, entre aqueles que decidem ter esperança e lutar dentro das regras e sofrer e às vezes não vencer, e aqueles que estão dispostos a trapacear. E aí, entrando no spoiler do final do filme, que eu não vou contar a imagem, nem nada disso, mas algumas pessoas interpretaram o ascender para o paraíso, né, como a morte. Que tem uma competição entre os gatos e o vencedor vai ascender. E eu discordo radicalmente dessa interpretação da morte. Da morte enquanto morte física. Para mim não é isso que está sendo dito. Para mim o que está sendo dito é o vencedor, ele se torna eterno. Eterno no sentido de que não é que ele morra fisicamente, é que o que ele fez e o que ele vai continuar fazendo e as pessoas que ele vai poder atingir através de sua arte, através do brilho do seu ser, da sua voz singular, única, individual, torna essa performance e essa contribuição eterna, para sempre. Ela nunca acaba. E isso é uma metáfora para o elemento do ser humano, a ideia de você construir uma obra, de você não apenas viver, consumir, entendeu? Reproduzir e um dia morrer. Não. Que o mais importante da experiência humana, uma coisa que todos os seres humanos deveriam ter chance de desenvolver, e por causa de uma sociedade injusta, desigual, que tem muita pobreza, muitos não têm essa oportunidade, mas o fundamental da experiência humana seria que todos tivessem sua voz, e por isso cantar é tão importante no filme. Todos tivessem voz. E aqueles que têm uma voz que toca os nossos corações, aqueles que têm uma voz espetacular, um talento extraordinário, aqueles que realmente mexem com a gente, esses se eternizam, esses ficam para sempre. Esses não simplesmente passam pela vida, mas marcam a vida de tal forma que é guardado nos corações de todos. Então, isso foi uma coisa, inclusive, que me emocionou vendo o filme. Agora, essa é uma leitura que eu tive muito generosa. E que eu tive ao ver o filme e ao pensar sobre isso. As pessoas que ficarem focadas no CGI, nos efeitos especiais, as pessoas que acharem que a peça é sobre gatos, as pessoas que acharem que a peça é simplesmente sobre uma órfã encontrar seu caminho para aceitação em uma comunidade, eu acho que vão estar reduzindo muito o que o autor da peça e o que o autor desse filme quis dizer. Vale comentar que a interpretação da Jennifer Hudson tem um momento assim que é de arrepiar o que ela faz. Tem um momento que outros artistas no filme mostram um talento verdadeiramente extraordinário, quer dizer, e eu sou uma pessoa que aprecia muito o talento da dança, o talento da música, então assim, você é uma espécie de deleite. É como você ir, para quem gosta de comer, é como você ir para um grande banquete, né? Para quem gosta de música e dança, é como você ir para um grande banquete, porque você é presenteado com números de dança, de música, em sequência, mostrando diversos tipos de talentos diferentes. Do balé clássico, passando pela dança contemporânea, trazendo música pop, um pouco de ópera, sapateado, música pop, um épico, uma dança, uma música, na verdade, de tom mais épico, e até ritmado e, enfim, outros tipos de expressão artística. Então, por tudo isso, eu gostei muito.
mas eu não sei se eu recomendaria esse filme para uma pessoa que não estivesse aberta para tentar ver para além da superfície, né? E se a pessoa se focar na superfície, ela pode odiar esse filme. E se não gostar de musicais, desse tipo de coisa, não vai gostar do filme. Portanto, eu só recomendo a pessoa assistir esse filme se ela gostar de música, se ela gostar de musicais e se ela estiver disposta a ver um filme fora da ortodoxia, não ortodoxo. Um filme que vai exigir dela interpretação. Se ela estiver disposta a fazer isso, talvez ela goste muito, essa pessoa, como eu gostei. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.